Ei, olha aí pessoal, olha quem tá na capa, quem esteve na capa da Herói.com.br número 21 em abril de 2001 e dá para notar mais ou menos aí uma particularidade, aqui ó, mostrar para vocês, ó, depois da vinheta a gente fala mais sobre a capa e as novidades dessa edição, bora lá? Mais uma vez, bem-vindos ao canal do Sensei Otaku Nerd Forever, né? Trazendo aqui em primeira mão sobre o filme do milênio, o Homem-Aranha, conforme a revista tem ali no caso publicado, divulgado. Mas olha que interessante dessa capa, as ideias de André Forastieri e equipe, olha que bacana, ó. E aqui o nosso amigo da vizinhança, interpretado pelo Tobey Maguire. E aqui falando, né, dos quadrinhos, as séries, os desenhos animados do Cabeça de Teia. Muito bacana como foi colocado. E mais algumas coisas, né, sobre Dragon Ball, a mania dos mangás, o DVD. Entrevista com o Marcos Mion, velho. Que garotão, né, bicho? Que ele fazia ali os piores clipes do mundo da MTV. Ficou muito bacana, isso que dá aquela ideia do sentido aranha, né, do nosso herói desde ali da sua fase clássica. Vamos lá. Trazendo aqui o editorial da Ariane Brogini mais uma vez. De imediato, falando um pouco mais aí do retorno de Sailor Moon na Record, né, ali no caso, o Sailor Moon R de Return a ser exibida na rede lá do Bispo, como falavam, né, cara? Aí aqui falando que nova fase ainda sem data definida, o que significa que nessa edição estava mostrando que a Record já tinha conseguido os direitos para a exibição do anime, contudo ainda não tinha a sua estreia na TV aberta, mas já ali no Cartoon Network, Sailor Moon estava bem, obrigado. Mais pro lado nós temos aí os Vingadores e a Liga da Justiça, um grande crossover que foi organizado entre as editoras para esse encontro, mostrando ali dentre elas, gente, muitas pessoas de calibre envolvidas, como o próprio Kurt Busiek como roteirista, né, dizendo que estava prometendo ali um dos maiores confrontos entre Batman e Capitão América de todos os tempos. Cara, eu acho que eu cheguei a ler, mas eu lembro de uma que eu vi, era da Liga com os X-Men, se eu não me engano, viu? Passado, presente e futuro no USA. O canal traz 3 novas séries aí no caso em abril. A primeira estreia, O Homem Invisível, dessa versão aqui, tá? Uma mistura de Homem Sem Sombra com a antiga série de TV homônima Gemini Man, criado por Matt Greenberg, ali do Halloween H20. Lembra daquele filme Halloween H20, pessoal? Ali comemorando os 20 anos dos filmes da franquia, né? Do Dia das Bruxas, Michael Myers e tudo mais. Cleópatra também 2525, tá? Mostrando aqui a ideia das meninas, né? Apresentam ali 3 jovens, no caso colocando aqui, ó, turbinadas, tentando reconquistar a superfície da Terra, dominada por alienígenas. Cleópatra, aí aqui é a Jennifer Sky, é uma jovem que ficou congelada por mais de 500 anos depois de submeter a acredite, implante de silicone nos seios. Cara, bicho, pô, trechão, não precisa nem dizer, né? Mas aqui mostrando as meninas que fizeram parte dessa série. Não acompanhei, tá bom? Muitas eram inéditas no Brasil também, mas esse aqui eu cheguei a ver um pouquinho, coisa assim, mas não agarrei na série, cara. Mas o efeito era bem legal. Aqui do lado o DVD do Cru, resgatando ali o clássico, né, cara, com a versão do disco com documentários e uma animação ali feita pela Marvel até. E, gente, falando aqui para não esquecer a oportunidade de ver o mestre Jedi Liam Neeson de Qui-Gon Jinn, início de carreira sendo líder dos bandoleiros nessa saga aqui, ó. Nesse filme muito bacana que é cult até hoje, né, cara? E, bicho, chegaram a pensar muito se ia fazer um remake ou não do filme. Eu espero que não, mas, né, caso apareça, cara, que, né, respeite bem de onde que veio. Isso pelo menos é a opinião. Olha pra vocês verem o que estava saindo naquela época, gente. Ali, ó, o primeiro filme da Miss Simpatia com a Sandra Bullock, que do jeito que eles falaram aqui, ela ficou muito estilo Betty a Feia, né? E com a mudança que tinha que dar nela e tudo mais, cara, surtiu muito efeito, porque ela, só assim que ela iria se infiltrar num concurso
para evitar um atentado à bomba. É mole? É isso mesmo. Aqui mais do lado nós temos o Arqueiro Verde do Kevin Smith, justamente na época como o Kevin Smith tinha pego os enredos, né, os roteiros do quadrinho do Arqueiro. Algumas histórias eu achei bem legais, tá? Nova série nos Estados Unidos, ali All Souls e Special Unity estreiam em abril. Cara, quando eu dei uma olhadinha de novo na revista, até para comentar isso com vocês, eu tava tentando lembrar aqui se eu já tinha assistido essas duas séries. Não, mas parecia ter uma pegada muito legal, principalmente o Special Unity, saca? Mas, bicho, não cheguei a acompanhar e nem sei se realmente vieram para o Brasil. E aí eu posso ter simplesmente dropado sem querer, porque tá assistindo muitas outras coisas na época. Mas, hoje em dia, vamos ver se eu encontro alguma coisinha que fala mais sobre essas duas séries. Qualquer coisa eu lanço aí no vídeo para compartilhar com vocês, mas eu confesso que eu não assisti nenhuma delas, mas depois que eu vi sobre um enredo, parecia ser bem legal de acompanhar. Aqui sobre a Lara Pronta para Ação, não deu tempo de colocar na edição passada, mas aí está o pôster oficial de Tomb Raider, o filme, e a Angelina Jolie aí, né, cara, encarnando a Lara. Voltron vira mangá ocidental, aquele robozão que está de volta em quadrinhos. O Voltron é aquele anime com 5 felinos robôs que se uniram para tornar um mega robô. Teve uma versão realmente ocidental de Voltron, história até legal, cara. Eu tô achando até que é por causa, é voltada a essa série ocidental que estão falando aqui desse mangá. Felinas recheadas, reveja as gatas na sua casa, aqui já no caso do DVD das Panteras, com todos os erros de filmagem e tudo mais, né, cara? Fora as zoeiras que já tinham o filme em si. Embaixo, Liga da Justiça vira desenho. Gente, olha aqui. Quando saiu a animação da Liga da Justiça, para quem era órfão de Super Amigos, assim como eu, que eu gostava muito das fases do Super Amigos, cara, quando eu vi isso aqui eu achei bem interessante. E, cara, acompanhei todo, bicho, assisti Liga da Justiça, assisti Liga da Justiça Sem Limite. Tem um filme ali da invasão de Tanagar que se encerra ali também para a primeira temporada. Cara, recheado de muitas sagas ótimas, situações com Superman bacanas demais, cara. Acontece ali uns duelos, bicho, nas sagas ali, ele enfrentando o Luthor, ele enfrentando o Darkseid na cidade, cara, que coisa mais... E daí pra lá, cara, só veio coisa bacana. Pelo menos pra mim, assim, né, cara, das animações da Liga da Justiça. Muitos filmes bons, até baseado nesse estilo aqui, cara, que valeu muito, 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 muito acompanhar. Principalmente ali, Invasão de Atlântida, e dentre outros, com toda certeza. Mas, cara, muito bom, tá? Eu tenho certeza que vocês chegaram a acompanhar muito também. E, logicamente, veio outras animações, até depois desse estilo, que aqui era muito Bruce Timm, né, galera? Lembra Bruce Timm da série do Superman, da série do Batman? Tinha muito esse estilo aqui, mas depois foi mudando de acordo também com o universo que estava sendo adaptado, vindo direto dos quadrinhos. Mas, cara, as animações, os movies, bem legais de acompanhar. E olha aqui, ó, tava falando que já está sendo feita a todo vapor e deve sair em 2002, ou seja, aqui nós estamos em 2001, já no próximo ano, que era o que? Ano da Copa do Mundo ali, lembram, gente? Japão e Coreia, pois é, esse foi o ano do Penta, né? Mais um pouco aqui das novidades pelo planeta. Pokébonecas, aqui falando de Angelic Layer, do mesmo grupo Clamp, de Sakura Card Captor, RG Veda, X-1999, mostrando aqui as aventuras dessas bonecas, assim, né, cara? Mas é num estilo assim, as meninas que podiam montar as suas figures para batalhas em realidades virtuais, ou cenários mesmo, colocando elas à prova, na pancada mesmo, uma com a outra. Eu já falei mais da Angelic Layer em outro vídeo aqui do canal, mas não como a revista Herói, tá? Mas justamente falando que valia muito a pena assistir. Tem aqui a Hikaru, a boneca da protagonista, tá? Muito legal. Tinha a Athena também, que não mostra aqui, mas essa ficou muito legal. Esqueci o nome dela, mas qualquer coisa eu coloco para vocês verem aí, beleza? Aqui nós temos o velho Damian, Terror na Veia, falando aí, gente, dos filmes que saíram em DVD da franquia da Profecia, né, cara? E tava mostrando aqui, ó, que tinha uma boa leva de extras, entre ali os regados e os comentários de diretores, produtores e documentários direto feitos ali na época, quando o filme foi filmado. Bicho, Profecia é muito bacana também, viu, cara? Bem batia ali um pega com a franquia do Exorcista, apesar do Exorcista, para mim, o primeiro ser insuperável.
Aqui o Monkey Bone, esse filme do Brendan Fraser, que ele era um desenhista, ele sofre um acidente, fica em coma e tem contato com uma das suas criações, cara. Nesse período. E, bicho, mostrava algumas interações, né? Logicamente, aqui para quem já assistiu Space Jam, uma cilada para Roger Rabbit, mais uma aventura aqui. E olha que acho que o Brendan Fraser ele esteve também num outro, que era para ser Space Jam também, Space Jam 2, que acho que tinha até a participação dele, não era nem de longe assim muito parecido com o do Michael Jordan, o negócio do basquete, não, era um outro que o Brendan Fraser estava também. Bem bacana de acompanhar, ok, filme bem Sessão da Tarde. Embaixo aqui pegando Frank Miller na Globo, Big Guy Rusty na TV. Realmente, como eles falaram que isso aqui começou simplesmente a passar na Rede Globo, passou mesmo, não lembro que isso foi no programa da Angélica, mas era ali por volta das 9h50 da manhã, como eles colocaram. Aí vai depender do ano que passava ali, se era Angel Mix, se era Bambu Luar, se era TV Globinho, né, e tal. Mas realmente passou e eu cheguei a ver alguns quadrinhos do Rush. Logo vocês vão ver eu falando de novo dele em outras revistas que comentaram sobre essa criação, né, ali com o Frank Miller e o Geoff Darrow. O Rusty, o garoto robô, né, cara, e o Big Guy. Aqui, ó, o Big Guy morava num porta-aviões, o Rusty era um robô, né, criado pelo japonês, e eles eram ali realmente acionados quando era para enfrentar mutantes, cientistas malucos, monstros gigantes, alienígenas e tudo mais. Bem legalzinho, cara. Eu acho que eram da mesma produtora que fizeram também o desenho do Homens de Preto. MIB, lembram? Aqui uma notícia muito ruim na época, né? Morre William Hanna, da dupla ali, ó, William Hanna e Joseph Barbera, que nos agraciaram com, cara, uma pancada de desenhos muito legais ali, Zé Colmeia, Flintstones, Jetsons, cara, e tudo mais, Tom e Jerry, né, cara, que infelizmente nos deixou também. Ali, cara, e o pessoal falando até, né, cara, valeu, seu Hanna. Ele se foi no dia 22 de março, naquele ano. Uma pena, viu? Mas fazer o que, né, cara? Driving, depois do fiasco de Um Implacável, Stallone tenta a sorte com muita ação na veia em Driving, do diretor Renny Harlin. Risco Total era do Van Damme, né? O meninão vive o veterano corredor Joey Tanto. Ah, cara, já vi esse filme. Bem legalzinho mesmo. E mais aqui no Papum nós temos Starship Troopers e Max Steel desenhos com as suas novas temporadas no AXN, tá? E a Troopers ali já estava para estrear também na Rede Globo no programa da Angélica. Então com certeza ou era Bambu Luar ou era Angel Mix. Gene é um gênio, vai ganhar a versão em quadrinhos, nunca vi, tá? Da mesma galera que fez o VIP, da série lá da Pamela Anderson. O DVD da Bruxa de Blair 2, edição especial, saiu, no caso, naquele mês, com entrevistas e notas de produção. A Ford lançou ali uma edição limitada do Mustang 1968, que Steve McQueen usou em Bullet. Nossa, filme da época também, viu? Super Maratona de South Park no Multishow. Duke Nukem, um dos games clássicos da década de 90, vai para as telonas pela Dimension Films. Não lembro do Duke Nukem, eu lembro do Doom, o filme do Doom, que tinha até o Carl Urban e o The Rock. A Marvel, além de filmes, estava com a ideia de lançar séries com seus personagens. O primeiro da lista era Thor. Mas não saiu não, tá? E já botaram realmente na geladeira, só teve os filmes. O Scott Bakula aqui, ó, pode ser o novo comandante. Não, ele é o novo comandante, o Capitão Archer, né, da série Enterprise, tá? Whitney Houston tinha sido cotada, gente, para ser uma Bond Girl no próximo filme do 007. Isso sabemos que não foi para a frente. Em abril, 3 filmes do Zé do Caixão saindo ali nos Estados Unidos, galera, em DVD. A Meia-Noite Levarei a Tua Alma, O Despertar da Besta e Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver. Que é isso, mano? Só os trechão do mestre do terror brasileiro. Homem-Aranha e X-Men vão virar jogos para o Game Boy Advance. Devem sair esse ano ainda. Logicamente, pegando toda a febre ali de como é que estava a popularidade do Aracnídeo e também dos Mutantes, né, cara, que fizeram aquele sucesso no cinema. Aqui do Planeta Web. Pode estar às velas. Gente, aqui é bem no caso de você poder mais uma vez ter acompanhado pela Revista Herói umas ideias, né, de você filtrar ali para ir atrás de alguns sites bacanas que já estavam fervilhando ali na internet. Então nós tínhamos ali a coisa de Webmaster, Sandman e Companhia, Desperte o Mágico que há em você, o Sabe Tudo, Bonecos Aloprados, Diversão Online, uma animação nervosa aqui, ó,
mas em inglês, da série animada chamada Roland 99, uma garota do futuro, meio humana, meio máquina. Aqui entrevistas a granel. Isso aqui eu nem sei se ainda está ainda ativo, tá? Mas milhares de entrevistas aqui com várias personalidades de quadrinhos e tudo mais, mas tudo em inglês. O blog era a ideia de você criar o seu próprio blog também, e games no PC, vários jogos, né, cara? Aqui diz coisas legais, né? Mais aqui artigos do Scooby-Doo, um Spider Spray do Aranha, caneta da Turma da Mônica. Esses aqui eu achava legal pra caramba, cara. Olha aqui, ó, o relógio celular, tá? Tablet, caneta óptica e mouse, celular TV. Olha o tamanho que era, e hoje em dia, nossa, como é que fala, né? O celular MP3 para você ouvir, um celular relógio que eu falei, o MP3 player. Ah, meu filho, aí começou. Só que muitos desses artigos não estavam aqui no Brasil, não. Tá? Demoraram a chegar, mas cara, o céu tava realmente o limite, o limite. Aqui mais uma da galera que, né, segundo as informações, escolheram para fazer entrevista, e um deles na passada foi o João Gordo, e aqui trazendo um jovem Marcos Mion, que ainda estava naquela pegada ali da MTV, né, apresentando aquele programa, né, dos piores clipes do mundo, onde ele, para ele, na época, sempre achou o Supla o rei das tosquices através do seu clipe. Aqui ele estava com 21 anos de idade, o artista favorito era o Michael Jackson, tá? E sites favoritos, você falando o que é o dele. O bicho não gostava de Pokémon, mas tipo assim, né? Não odiava nem nada, mas também não tinha nenhum tesão, pô, assim, né, cara, pra acompanhar. Deixa eu ver, tem outro aqui que eu achei muito engraçado a pergunta. Um aqui, ó. Do que você gostava, que era a Caverna do Dragão. Detestava a Uni, né? Não é só ele. Deixa eu ver o que mais. Ele falando que quando ele. Essa é foda. Quando ele lia Batman quando criança, ele parou de ler por causa das conversas que estavam tendo, falando que o Robin, né, cara, era um amiguinho colorido do Batman, e o pessoal ficava tirando sarro dele. Ele parou de ler o Batman por causa disso, cara. É verdade. Isso pelo menos ele contando aqui. Se for perguntar isso hoje pra ele, né? Não sei. Aqui ele mostrando o siso na semana que tinha sido extraído, quando eles fizeram a entrevista com ele, cara. Aqui os filhos do Napster, né, cara? Vários outros sites pra você ali navegar, pra achar músicas e afins de graça. E, né, cara, ensinando outras coisinhas aqui também. E finalmente, nas Teias do Aranha, Hollywood está preparando a maior invasão de 2002, ali pelo diretor, atores, efeitos especiais e todos os detalhes. Lembram que estavam com aquela ideia que queriam que o filme saísse em 2001, mas não deu, jogou para 2002? Pois é, mas estava fervilhando de coisas na vida do nosso cabeça de teia. Isso aqui ficou bem legal. Aqui mostrando os personagens. O William Dafoe encarnou um excelente e inesquecível duende. A Kristen Dunst fazendo a Mary Jane ali. Tem eu não tenho nada contra a atriz, não. Achei que ficou muito legal. É mesmo como é que eles utilizaram muito a Mary Jane e a relação ali deles na filmografia. Mas enfim, tem coisas que agradam mais fãs do que outras, né? Deixa eu ver. Aqui ele com o uniforme ficou legal pra caramba. Vocês estão vendo algum lançador aqui? Que eles falaram que iam colocar, lembra? Era mais provável que iriam usar assim, um lançador para direcionar a ter conversa fiada, tá? Conversa fiada. Aqui mais um pouco falando sobre o Aranha de todos os gostos, aí falando das mídias dos quadrinhos, falando da série dos anos 70 que passou na Rede Globo que eu assistia, falou também do Tokusatsu Aranha ali de 78, né? Que tinha direito a pilotar o seu próprio robô. Aqui mostrando um pouco da família Aracnídea, tá? E de tudo um pouco, galera, que se for parar pra ler aqui, realmente seria aquela live. Mas falando de Homem-Aranha, nossa, essa série aqui maravilhosa, né? Década de 90. Mas falando de Aranha justamente porque ele estava no topo ali das conversas, assim como aconteceu com os X-Men também, pouco tempo antes do filme ser lançado. Então, meu amigo, você falava muito de Homem-Aranha na época. Realmente estava a galera esperando que fosse um estouro. E, cara, o filme foi muito bom. Foi muito bem aceito, né, cara? Como eu disse, poucas ressalvas, né, em relação ao filme. Aqui dos quadrinhos do Homem-Aranha, das partes boas até as partes ruins, desde a saga Clone, a saga do uniforme negro, que ele ficou um bom tempo com esse uniforme negro, mesmo o simbionte não estando mais com ele, dentre outras fases também, umas melhores que as outras, né, cara? Mostrando ele também aqui na sua linha de brinquedo. Bicho, era aranha pra dar e vender.
as novas caras de Dragon Ball Z, aqui já pegando da fase Buu, né? Isso, a fase Buu Dragon Ball Z estreia esse mesmo Cartoon Network, ou seja, abril daquele ano. Eu lembro que quando começou, eu dava aula num bairro próximo ali em BH, que eu pedia para um aluno meu, grande Samuel, um abração aí pro Samuel. Samuel gravava para mim, eu deixava umas fitas VHS com ele, do Dragon Ball Z no Cartoon, porque eu já imaginava que a Globo ia dar aqueles cortes, e realmente não deu outra. A Globo, ela cortou muita coisa de Dragon Ball Z em algumas cenas. Quem lembra da famosa cena da Videl contra o Spopovich no torneio? Que é isso, mano? Aquilo ali na íntegra, velho. A Globo, ela picotou mesmo, porque o bicho pegou ali demais. Você tá doido, cara. Arrebentou. E aqui vamos lá, né? Mostrando então sobre as caras novas. O Grande Saiyaman, um personagem criado pelo Gohan para que ele pudesse ajudar as pessoas sem mostrar realmente a sua identidade. O Son Goku, aqui mostrando a imagem dele nível 3, que ela foi alcançada lá no mundo espiritual. O Trunks, o Goten Trunks, filho de Bulma com Vegeta. Yanti, se ferrou. O Goten aqui bem a cara do pai. O Daburá, um rei demônio que a gente conhece mais do Daburá, velho, lá no Dragon Ball Daima. Mas o que eles fazem com o Daburá depois, velho? No GT, pelo amor de Deus. O grande Babidi, né, ali, segundo ele, criador. Não ele criador, né, mas o que estava ainda no controle de Majin Buu até certo ponto, né? O Gotenks, a primeira fusão que deu certo entre o Goten e o Trunks, na esperança de terem uma força, um poder maior para poder lutar contra o Majin Buu, porque, cara, não estava tendo para ninguém contra o Majin Buu, até mesmo o Goku com nível 3. O Senhor Satan, nossa, isso aqui foi muito legal na parte do torneio. Da 18 cobrando dinheiro dele, que aí ela deixa ele vencê-lo. Tem uma cena do Trunks dando um soco na cara dele, que, meu Deus, é muito legal a animação, mostrando como se assim, o osso se mexendo, se encontrando com a pele, ele voando longe. Cara, aquele foi muito legal. Kaioshin, a grande Videl, chata pra caramba em alguns momentos com o Gohan, mas enfim, é a esposa dele, né, no futuro. Espero que isso não seja um spoiler pra você, pelo amor de Deus, tá? Que, nossa, isso aqui aprendeu a voar, isso aqui aprendeu a concentrar aqui. Por que não, né, cara? Afinal de contas, Yantia passou por isso, o Kuririn passou por isso, né, cara? Em vista, assim, cara, a primeira menina ali, velho, que juntou com a galera com um certo tipo de força também, mas, cara, bem limitado, como deu pra perceber, né, coitado? Quando ela pegou o Spopovich na frente, nossa senhora, chame Maria da Penha, porque foi tapa, foi soco, puxão de cabelo, lágrima pra um lado, risada, e a Globo picotou esse episódio, cara. Não. Hightech, o seu novo melhor amigo, tá? Melhores e cada vez mais baratos. Os DVDs realizam um sonho de todos os fãs de cinema, e saiba por que você tem que ter um. Justamente porque todo o DVD que estava saindo na época, não o DVD player, mas os discos, cara, de várias obras, vinham, bicho, recheados de easter eggs, vamos dizer assim, né, cara? E outras informações a mais, até explicadas e tudo, cara, nos seus menus interativos, que realmente era muito bacana, cara, extras e extras. E aqui tava mostrando o Gladiador, lembro quando eu vi o do Gladiador, o Clube da Luta, Três Reis, o do Mark Wahlberg, o LL Cool J, o Ice Cube, não, acho que é Ice Cube, e o George Clooney, cara, o Matrix com toda certeza também recheado de cenas extras dentro da produção, e logicamente o Exterminador do Futuro 2, o julgamento final, né, cara, ali do T-1000, pô, fino demais. Slayers, dragões, monstros em geral e ladrões sem escrúpulos, nada é páreo para a maga Lina Inverse, a heroína de Slayer. O anime estreia em junho na Bandeirantes, e aí eu repito, eu fiz minhas pesquisas, cara, tal, e, bicho, de acordo com as pesquisas, não saiu em 2001 Slayer, saiu ali mais ou menos em 2003, cara, viu, 2003 ali, 2004, eu até joguei no último vídeo da revista que eu fiz, com o último número, né, que foi a 20, que realmente Slayer não passou, mas Slayer já é um anime ali muito conhecido, já comentei dele também de outras revistas em vídeos aqui no canal, e com certeza eu devo voltar a falar, porque eu vou estar fazendo vídeos de muitas outras revistas que, bicho, fazia a nossa cabeça, não era só a revista Herói. Eu pego muita Herói pra mim assim, cara, porque ela há um bom tempo não era só coisa de anime, apesar de ter ali seus carros-chefe de artigos, cara, falava de
tudo um pouco, mas eu tenho outras revistas também que, por exemplo, eram voltadas muito mais ao mangá, ao anime, correto? Como a própria Animedor, por exemplo, eu falei de Slayer lá mesmo. E com certeza eu vou falar mais, porque tem outras revistas que falam, e sem contar que o anime é muito bom, vale a pena a conferida. Movie Maniacs, cara, isso aqui são muito legais as ideias de uma galera que estavam produzindo seus próprios filmes para a rede. Aqui, por exemplo, fãs colocam as câmeras para funcionar e infestam a internet com versões bem humoradas ou sérias de filmes, seriados, histórias em quadrinhos e livros. Os fan movies dão cara nova à Matrix, e é verdade, cara, tem muito fan movie, a gente vai pegar uma realidade agora. Tem muito fan movie aí, cara, que tá muito melhor do que versões oficiais lançadas no cinema. Não sei se por exemplo, você quer pegar aqui, vamos pegar o mundo de Harry Potter, o universo de Harry Potter expandido, cara, com tanto de fan movie que foi feito pra ele, foi muito legal, cara. Tem muita coisa bacana ali que explica, se mostra mais, né, cara, sobre o universo de outros personagens, como o próprio Juventude do Snape, do Dumbledore e tudo mais. Cara, valia demais. E aqui fazendo umas zoeiras, ó, George Lucas, Troopers, Clerks, aqui no caso, Troopers e Clerks é legal que eles fizeram uma paródia ao filme do Balconista, mas com elementos de Star Wars. Ah, velho, pelo amor de Deus, Jar Jar Binks Project, você tá de sacanagem comigo, velho. Então muitas ideias que eles falavam aqui, e realmente já tava fervendo. Ué, na época mesmo, não nesse aqui, mas em 2000 acredito que em 2005, amigo meu aqui, cara, do nosso grupo, a gente já tava fazendo nosso próprio filme, entendeu? Baseado em outros sucessos também de ficção científica. Ah, meu amigo, ali é tudo. Fan movie, cara, saia muita coisa legal. E hoje em dia, né, cara, com tantas ferramentas bacanas, bate um racha quando certos filmes aí oficiais não saem como a gente quer, viu? Aqui, ó, Manga Mania. As histórias em quadrinhos perdem o sotaque americano e abrem espaço para que os heróis japoneses se estabeleçam com uma nova mania nacional. Agora a gente faz um apanhado de tudo que já foi publicado por aqui e algumas novidades. E sim, cara, mostrando aqui de cara, ó, o Akira, eu tenho o quadrinho da Akira que foi lançado aqui colorido e versão ocidental, leitura da esquerda para a direita, cara, viu? Temos aqui do Pokémon. Tá falando que mangá na manteiga é sacanagem, né? Que aqui, ó, pode parecer estranho, mas uma das primeiras aparições de mangá no Brasil, fora dos importados diretamente do Japão, foi uma embalagem de pipoca. Os saquinhos tinham estampada a figura do Astro Boy, obra de Osamu Tezuka, o maioral dos mangás. E cara, eu nunca vi. Sinceramente, eu nunca vi. E nem que me chama de velho, tá vendo? Aí aqui mostrando alguns outros, ó, nós temos aqui Lupin 3, Maia Garota Sensitiva, já cheguei a ler, muito bom realmente, mas estava com literatura esquerda para direita, ocidental. Craig Freeman, que é esse aqui, ó, Pokémon quadrinhos, Dragon Ball saiu logo ali 2001, junto com Cavaleiros Zodíacos, já tinha Rama Meio, eu tenho Rama Meio, por exemplo, em leitura ocidental. Lobo Solitário eu tenho também, Akira, o Akira eu fui conseguir também a versão mangá, foi há alguns anos atrás, que aí a versão original. Jim Pés Descalço, obra preto e branco, muito bacana. Fushigi Yugi. Aqui também falando da própria volta dos Cavaleiros. Cara, assim, realmente estava uma enxurrada de um novo tipo de quadrinho, né? Que a diferença era o nome conhecido em japonês e o seu estilo de leitura. E galera, caiu de boa, cara. Caiu muito bem. Sem contar em relação às histórias, tem aquela linha de começo, meio e fim. Sabe? Você não precisava ter dependência de uma revista para você acompanhar uma saga, assim, igual o comic, ele tem essa coisa de fazer para juntar os seus personagens tudo numa situação só. O mangá ele já é mais sisudo nessa principal característica. Começo, meio e fim, pronto, vamos embora pro próximo. Passa-se alguns anos, criava-se ali uns tocorrons, né, umas versões coloridas, umas versões de aniversário e tudo. Mas no geral, preto e branco assim, ó, realmente quando veio através ali dos Cavaleiros, quando veio o Dragon Ball com a leitura ao contrário, aí caiu no gosto pessoal. A gente já conhecia mangá, sim, principalmente a galera lá de São Paulo, sobre essa estrutura, né, de leitura, de acompanhamento e tudo mais, mas quando popularizou, caiu no gosto, cara, foi Cavaleiro Zodíaco e Dragon Ball. E depois veio muita coisa boa, que aqui mostra-se das editoras, tem JBC, a própria Conrad,
né, cara? A JBC mesmo foi ela que lançou ali se eu não me engano, foi ela que lançou o Yu Yu Hakusho, por exemplo, né? Rurouni Kenshin, Love Hina, Mahou Sensei Negima, muitos outros. Aqui o Correio da Herói na sua página dupla, trazendo um cavaleiro aqui bem diferente, desenhado pelo Fabiano lá de Maceió, um fantasma desenhado pelo Alexandre de Guaratinguetá, São Paulo, e nós temos aqui algumas, deixa eu ver, algumas correspondências aí, via e-mail, não fala de onde que é, mas e-mail, deixa eu ver aqui também e-mail, aqui um de São Paulo, tá? Realmente de e-mail eu tô lendo aqui assim, não vejo de onde que vieram, por exemplo, até pra gente saber, para dar aquela moral, que não é só São Paulo e Rio de Janeiro, né, que mandava. Vamos lá para mais um Respostas Cretinas para Perguntas Imbecis, mas antes vendo aqui o Super Trunks da saga Cell, vamos lá. Quando o Hulk vai amadurecer? Essa é boa. É uma pergunta imbecil, mas vamos lá, veio de Porto Alegre. Quando o Chatuba, o rei do funk podreira carioca, virar sucesso nacional e for no Fantástico? Não conhece o Chatuba? Tudo bem, ele não é famoso mesmo? Não, eu não conheço, galera. Se vocês conhecem, pra mim aqui ganha a pergunta imbecil, viu? Na boa. E de novo nós temos aqui tiro e queda. As soon as you're born, they make you feel small. Working Classic Hero ali de John Lennon. Você estúpido. Gente, é isso aí. De novo, o Escopeta na área, tá? O Luiz Escopeta, para falar um pouco, cara, sobre censura, para falar um pouco sobre o tratamento de você aprender alguma coisa através da sua própria experiência, do que falarem simplesmente para você não fazer, né? Aí temos aqui falando sobre uma ideia, por exemplo, dele, quando ele era criança, dizendo que quando ele fechava os olhos de noite, né, quando eles abriam novamente, era dia. Ele falando disso, né, quando criança. Lembro-me disso, lembro-me também a noite em que isso mudou. O bicho, ele tinha assistido um filme do Zé do Caixão, em que ele falando assim, né, deitado na cama eu fechei os olhos bem forte, mas quando abri de novo continuava a noite. Eu pressentia, mais que isso, tinha certeza que se olhasse embaixo da cama encontraria o não sei, nunca olhei, é óbvio. Tudo porque horas antes assistiram um episódio do Zé do Caixão na TV. Estava com 5 anos. Nossa, velho, eu lembro mais ou menos eu numa situação assim, quando eu assisti o Carro Máquina do Diabo. Cara, que eu temei em assistir o filme, e depois que eu assisti eu fui dormir com a minha mãe. Mas o filme era muito tenebroso, cara, pra uma criança ali realmente, né, cara? Mas aí, o que ele tava querendo dizer? Eu só me lembrei do assunto agora por causa da temporada de discursos contra tal violência nos desenhos animados e games. E fui vasculhar a minha memória porque notei uma coisa um tanto curiosa. Vejo as pessoas falando que as outras pessoas, crianças ou quem quer que seja, não estão preparadas para ver isso, ou ler aquilo ou jogar tal jogo. Mas nunca vejo as pessoas falarem que elas próprias não estão preparadas para ler, ouvir ou assistir qualquer coisa. É um tanto parecido com o que acontecia na época da ditadura militar. Tinha gente que falava, o povo brasileiro não está preparado para votar. Mas você acha que essa pessoa não se achava preparada para votar? Claro que ela se achava preparada. O problema era o povo, os outros. Por isso as eleições tinham que ser proibidas. Culpa dos outros, que eram um bando de crianças estúpidas. Então ele faz ele faz aqui um paralelo, né, cara, a esse tipo de picuinha que rolava realmente. Por exemplo, próprio gente que falava que as cartas de Yu-Gi-Oh! eram cartas do diabo, eram cartas isso e aquilo. Mas, cara, tem certeza, mano? Você já pegou, você já leu sobre o assunto, você jogou, você conhece, você falou isso com pessoas que conhecem o jogo, você perguntou, sabe? Não, simplesmente taxava. E realmente, cara, nessa parte aqui não tem como eu discordar do Escopeta, né, com essa crítica que ele mandou em relação ao tipo de assunto. E é ela que fecha, tá, a edição da nossa revista. E o Escopeta vai voltar, pessoal, podem preparar. Tá? Aqui mostrando mais uma vez da parte, né, de complementos do que tinha na revista. Aqui mais um pouquinho do Aranha, viu, galera? Fechando aí essa ótima, vou deixar aberto assim, tá? Pra gente fechar, cara, dessa ótima edição, cara, que pra mim veio um designer muito legal, tá? E matando saudade, principalmente pra mim aqui, que com essas revistas, todo mês que saiu eu tava lá pegando, lendo e vivendo, né, os acontecimentos. Não apenas eu, uma galera que acompanha o canal aqui e sabe muito bem do que eu tô falando. Quem não sabe, que bom que estejam aqui
para conhecer um pouco, né, cara, ali compartilhando com vocês um pouco como que é a experiência, né, em relação já nessa realidade, a associação prensa e internet, velho. E aqui no caso, né, cara, o layout que era muito bacana da nossa revista aí, herói.com.br. Obrigado por estarem comigo aí até o momento, pessoal, e não esqueçam, tá, de acompanhar o canal, não esqueçam de curtir, compartilhar. Qualquer dúvida pode perguntar aí nos comentários, que o que eu puder ajudar, o que eu puder responder, eu respondo, se não, corra atrás das respostas e mando para vocês. Valeu, até a próxima.